Algum dos irmãos que teve a oportunidade de ler lá na divulgação pode estar pensando: como assim, pastor? Portas abertas e portas fechadas. O que você escolhe? Não é? Certamente muitos podem dizer: pastor, eu quero portas abertas. Mas e se você está dentro de casa, você vai querer ficar com portas abertas? Não é? Então, nesta noite nós queremos estudar um pouquinho sobre portas. Abra sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 6, versículos 1. Nós vamos ler até o versículo de número 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 13. Para nós ganharmos tempo, eu já vou lendo. Depois os irmãos terão a oportunidade de acompanhar a leitura aí do seu banco. Eu creio que os irmãos é rápido aí na Bíblia e vão encontrar rapidinho. Para ganhar tempo, Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 13. E partindo dali chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podiam fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomasse para o caminho, senão um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tome seus assentos. Meus irmãos, ao ler esse texto, e quando nós olhamos o tema que nós pretendemos aprender nesta noite, a gente pensa: pastor, aonde está a ligação deste texto com portas abertas e portas fechadas? Vamos entender um pouquinho primeiro sobre portas. Para que serve uma porta? Antes, porém, portas têm pelo menos 3 finalidades, né? Porta, primeiro, acesso, né? Se eu quero sair deste templo, eu tenho que ter acesso à rua. E eu tenho acesso por 3 portas: pela porta principal, por essa porta à minha direita, por essa porta à minha esquerda. Então, uma das finalidades da porta é acesso. Mas eu tenho também uma finalidade de porta, que é a obstrução. Se eu estou em um recinto e eu não quero que alguém adentre a este recinto, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a porta. Eu vou obstruir a entrada com uma porta. Mas eu tenho
uma terceira finalidade que também é a proteção. Mas se eu fecho a porta, eu tenho a proteção. Então a porta serve para guardar algo, para separar os lugares um dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar. É para isso que serve uma porta. Então o significado de uma porta, por exemplo, em casa, o que significa a porta em casa? Proteção, privacidade, não é? Ninguém na sua casa, certamente, principalmente nos dias atuais, dormirá sossegadamente com todas as portas abertas, porque você não terá privacidade, você não terá proteção, sossego. Então, em casa, essa porta significa proteção e privacidade. No trabalho, a porta significa oportunidade, sucesso. Quantas pessoas chegam para nós e dizem: olha, eu estou buscando uma porta de emprego, não é isso? Eu estou buscando um sucesso, vai abrir uma porta de trabalho para mim. Por outro lado, na vida espiritual, significa uma escolha. Você pode escolher a porta que te leva ao céu, mas você pode também escolher a porta que te conduzirá ao inferno. Você pode escolher uma porta que te levará àquilo que é certo e pode escolher uma porta que te levará ao que é errado. Você pode escolher a porta que é Jesus, mas você pode escolher a porta que é o diabo, que furta a nossa alma, que furta a nossa vida. Enfim, gostamos-nos de portas abertas, não é mesmo? Quem é que não gosta de portas abertas? A porta fechada nos desespera. Se você adentra um recinto e de repente a porta bate, por alguma razão, e você sente que você está preso ali, vai te bater um desespero, não é? Vai te bater uma incerteza, uma insegurança, mas em nossas orações, sempre nós estamos pedindo a Deus que abra portas para nós e que não as feche. Então nós estamos tendo aqui agora um conceito de portas. O que é portas? Agora, meus amados, voltando ao texto que nós lemos, o que esse texto tem a ver com portas? Se nós lemos aqui a respeito de Jesus estando em Nazaré, Jesus passando por Nazaré, Jesus chegando sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo-o se admiravam dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? Ou seja, as pessoas se admiravam, porém nós vamos ver que eles não acreditavam naquele Jesus que estavam realizando todas aquelas maravilhas. Vamos ver, se nós voltarmos um capítulo anterior do Evangelho de São Marcos, no capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, nós vamos ver que Jesus apresenta ali o triunfo da fé, não é mesmo? Se você lê o capítulo 5 do Evangelho de São Marcos, Jesus triunfando por meio de vários milagres. Nós vamos ver Jesus curando aquela menina, filha de Jairo. Nós vamos ver Jesus libertando um moço que era endemoniado há muitos anos. Ele era acorrentado com grandes correntes e ele arrebentava aquelas correntes e ele vivia nas montanhas e ele vivia de maneira extrema. Era um homem terrivelmente acorrentado, mas nada lhe podia segurar. E Jesus, chegando em Cafarnaum, ele libertou aquele homem,
Nós vemos Jesus fazendo maravilhas a uma distância mínima de 30 quilômetros que distava de Nazaré. Então o povo nazareno estava acostumados a ver os milagres que Jesus realizava a 30 quilômetros. No capítulo 5, a gente vai ver Jesus realizando diversos milagres. Lá no capítulo 6 agora, vamos ver registrando uma tragédia. Que tragédia é essa, pastor? A incredulidade dos nazarenos. E aí eu começo a ligar o texto. Portas se fechando para aqueles que poderiam ter portas abertas. Nós vamos ver pessoas que teriam oportunidades de receber milhares de milagres por parte de Jesus Cristo e não receberam porque não creram em Jesus Cristo como Redentor, como Salvador, como aquele que pode realizar milagres. Então as portas não se abriam porque não criam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Vamos ver que o capítulo 5 de Marcos é um marco luminoso do poder de Jesus Cristo no meio da escuridão, da miséria humana, libertando aquele endemoniado, libertando a filha de Jairo, libertando vários outros milagres ali realizados. Vemos nele o triunfo de Cristo sobre o diabo, a doença e a morte, mas no capítulo 6, nós vemos a incredulidade dos nazarenos, de Herodes e dos próprios discípulos de Jesus. Mas aí, meus irmãos, nós vamos considerar 3 situações: portas fechadas pela incredulidade, portas abertas para a proclamação do Evangelho, portas fechadas pelo drama de uma consciência culpada. Como assim, pastor? Vamos ver que o texto fala sobre 4 fatos dignos de nota com respeito a essa incredulidade do povo de Nazaré. O primeiro deles: eles não tinham direito de negar, a não crer em Jesus Cristo. Eles não tinham esse direito. Nesse tempo, Jesus já havia se manifestado plenamente no mundo. O que eu acabei de dizer, Jesus já havia realizado muitos milagres a apenas 30 quilômetros dali. Vamos aqui traçar um exemplo. Se Jesus estivesse no nosso tempo, realizando milhares, dezenas de milagres a uma distância de 30 quilômetros. 30 quilômetros é o quê? Estrela do Sul, Celso Bueno. E nós estávamos aqui ouvindo as notícias. Jesus realizou um milagre tal, mais um milagre, e nós aqui ouvindo tudo isso. E nós vamos entender que então, em primeiro lugar, eles não tinham motivo para descrer nos milagres de Jesus. Havia operado muitos milagres em Cafarnaum, a apenas 30 quilômetros de Nazaré. Segundo lugar, essa causa da incredulidade. O povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus. Como nós somos incrédulos por origem? É daqui mesmo. Vai fazer milagre não. Quem vai pregar hoje é o pastor mesmo. Quem vai pregar hoje é o presbítero. Vai dar nada não. Mas quem usa é Jesus. Quem está na casa é Jesus. Quem faz milagre é Jesus. Aleluias. Viam-no apenas como carpinteiro, filho de Maria.
cujos irmãos e irmãs eles conheciam no dia a dia, nasceram juntos, cresceram juntos. Além do mais, Jesus não tinha estudado nas escolas rabínicas, e eles não podiam explicar seu conhecimento, nem o seu poder, eles não conseguiam explicar. Em terceiro lugar, a reprovação da incredulidade. Jesus disse para eles: olha, um profeta não tem honra em sua própria terra, seus irmãos não creram nele, a sua cidade não creu nele. Ei, meus irmãos, talvez Jesus está bem do seu lado e você não está crendo nele. Você não está crendo no milagre que ele pode realizar na sua vida. Muito cuidado, viu? Jesus pode estar bem pertinho de você, o seu milagre pode estar do seu lado. A familiaridade, em vez de gerar fé, produziu preconceito e incredulidade. Muitas vezes acontece assim. A familiaridade, o conhecimento. Já viu aquele dizer: olha, precisava de ser outro para falar com a minha família, com os meus filhos, porque eles não vão ouvir. Não é assim que acontece? Assim aconteceu com o povo de Nazaré. Em virtude disso, perderam muito. Deixou de receber bênçãos e milagres, as portas se fecharam pela incredulidade e a falta de fé. Em quarto lugar, a consequência da incredulidade, Jesus ficou admirado da incredulidade deles e ali não realizou milagres. Em vez disso, o que ele fez? Deixou a cidade. Foi embora. Mas Jesus não realizou milagres ali, a Bíblia diz que ele não pôde realizar milagres. Mas é porque ele não teve condições? Porque ele não foi capaz? Não. Porque as pessoas rejeitaram os milagres de Jesus. Jesus vai dizer: olha, o profeta não tem honra na sua terra. Nós vamos ver, Jesus começou a apertar com eles e a dizer: olha, vejam, o profeta Elias realizou uma série de milagres, mas nenhum milagre ele realizou em nenhuma viúva de Israel, e foi realizar um milagre na viúva de Sarepta. Sabe por quê? Incredulidade do povo de Israel. E aí eles ficaram furiosos e disseram: vamos levar ele lá para o monte e lançar ele lá do monte. Jesus saiu do meio deles e foi embora, realizar milagres em outras terras. Que tristeza, né, irmãos? Portas fechando pela incredulidade. A incredulidade fez com que o povo de Israel não alcançasse a terra prometida. Um dos maiores pecados é o pecado da incredulidade, da murmuração. Mas que Deus nos livre deste pecado. Aleluias. Mas aí Jesus oferece uma segunda chance à cidade de Nazaré. Jesus já havia sido expulso da sinagoga de Nazaré, lá no começo do seu ministério, em Lucas 4,16 até o 30, narra essa história. Naquela ocasião, eles queriam matar Jesus, como eu já disse. Jesus então foi para Cafarnaum. Agora Jesus vai outra vez a Nazaré, dando ao povo uma nova oportunidade. Isso demonstra, sabe o quê? A misericórdia de Jesus. E como já disse lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Aleluias, glória a Jesus. Isso demonstra a misericórdia de Jesus, oferecendo ao povo uma nova oportunidade de arrependimento. Tem um escritor por nome Ernesto. Ele diz que Nazaré era o povo mais privilegiado do mundo,
pois ali o Filho de Deus havia passado a sua infância, juventude, vendo os nazarenos muito de perto, a glória de Deus na face de Cristo. 30 anos Jesus andou pelas ruas de Nazaré, e o povo contemplou sua vida irrepreensível. Mas quando anunciou-lhes o Evangelho, eles rejeitaram tanto a mensagem como o mensageiro. Já pensou, irmão Heraldo? Viver com Jesus 30 anos, irrepreensível, sem pecado, andando no meio deles, desde criança, andando, dando exemplo. Quando começou a realizar os milagres, eles rejeitaram. Porta fechada para a bênção. E nós, será que nós estamos fechando portas para as bênçãos de Deus? O perigo da familiaridade com o sagrado. Familiaridade com Jesus produziu preconceito e não fé. Eles eram tão familiar. Conhece esse menino, desde que nasceu, esse aqui é o filho de Maria. Ou seja, conhecemos muito Maria, mas não conhecia nada da natureza divina e poderosa do Senhor Jesus Cristo. Quantos conhecem? Quantos aí estão cansados de dizer, eu conheço Jesus, conhece de ouvir falar, mas não sabe do que Ele é capaz de fazer na sua vida, transformar a sua vida, te tornar uma nova criatura. Tem muitas pessoas vivendo de fachada e não conheceu o verdadeiro Jesus Cristo, que pode abrir portas para milagres na sua vida. Aleluias. Então os nazarenos viram Jesus apenas como filho de Maria, como carpinteiro, e não como filho de Deus. A origem e a profissão de Jesus foram obstáculos para seus compatrícios. Tem um moço, um escritor por nome William Barclay, e ele diz que às vezes estamos demasiadamente próximo das pessoas para ver a sua grandeza. Às vezes a gente fica muito próximo das pessoas e não consegue ver a sua grandeza. Aleluias. Eles pensavam que conhecia Jesus, mas seus olhos estavam cegos pela incredulidade. Seus olhos estavam cegos pela incredulidade. O perigo do conhecimento divorciado da fé. Não basta conhecer, é preciso ter fé. O povo de Nazaré reconhecia que Jesus fazia coisas extraordinárias e tinha uma sabedoria sobre-humana. Eles faziam 3 perguntas, foi o que nós lemos aqui. Quais foram as perguntas que eles faziam, irmãos? Vejam bem, de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Questionando. Vejam bem, eles tinham a cabeça cheias de pergunta, mas o coração estava vazio de fé. Nós já ministramos outro dia aqui que nós não queremos saber como o mundo foi formado, nós queremos ter a certeza de que Deus é poderoso para fazer muito mais do que isso, e nós cremos pela fé, e isto é o que basta. Aleluias. A incredulidade fecha as portas da oportunidade para Nazaré. Jesus não permaneceu em Nazaré. O que ele fez? Ele foi adiante, foi embora. Ele não insistiu em arrombar a porta. É isso que acontece. Nós temos o livre-arbítrio. Ou você abre a porta e deixa Jesus entrar, ou ele vai para outra porta. Aleluias.
Realizar milagres em Nazaré poderia não ter nenhum valor, porque o povo não aceitou a sua mensagem, nem creu que ele vinha de Deus. Jesus, então, seguiu adiante. A maioria das pessoas, irmãos, pensa que tem ilimitadas oportunidades. Ei, pensa nisso aqui comigo, irmãos. Tem muitas pessoas que pensam que as oportunidades não acabam. Tem muitas pessoas que pensam que as oportunidades vão continuar na sua vida, muitas vezes. Tomem cuidado. Não há essa possibilidade. As oportunidades podem resumir na sua vida. Quinto lugar, a incredulidade de Nazaré fecha as portas para os milagres de Jesus. Como já dissemos, não foi porque Jesus não foi capaz de realizar, porque os nazarenos não creram nos milagres de Jesus e perderam a oportunidade. Quão terrivelmente desastroso é o pecado da incredulidade. Ela rouba do povo as maiores bênçãos de Deus. Então, meus irmãos, a incredulidade foi o mais velho pecado do mundo. Começou lá no jardim do Éden. Eva creu nas promessas do diabo em vez de crer nas promessas de Deus. Estão lembrados? A incredulidade traz morte ao mundo. A incredulidade manteve Israel afastado da terra prometida por 40 anos. A incredulidade é o pecado que especialmente enche o inferno. Quem não crê será condenado. Portas abertas para a salvação. Jesus amplia o ministério comissionado aos apóstolos. Então, os nazarenos não quiseram. Jesus seguiu adiante. Jesus não chamou os apóstolos apenas para estarem com ele, mas também para enviá-los a pregar e a expelir demônios. Agora que eles já estão treinados, eles são enviados. Eles estão indo em nome de Jesus, com a autoridade de Jesus, levando a mensagem de Jesus, com uma extensão da sua própria missão. Quem receber um desses mensageiros, recebe a Jesus. Aí eles saem, não é? Quem deu aos apóstolos a mensagem? Quando eles saíram a pregar aos homens, eles não criaram uma mensagem própria. Quantas pessoas estão criando mensagens próprias? Então eles levaram a mensagem de Jesus. Eles não levaram aos homens as suas próprias opiniões, mas levaram a mensagem de Deus. Os apóstolos focaram a missão em 3 áreas distintas. O que os apóstolos levaram aos homens, irmãos? Levaram arrependimento, cura dos enfermos, expulsar os demônios. Foi o que Jesus mandou. Então é o que nós precisamos fazer. Em primeiro lugar, eles foram de 2 a 2. Ou seja, a mútua cooperação, mútuo encorajamento, mútuo ensino e também de credibilidade do testemunho que nós precisamos ter. Nos trabalhos de missões, vamos sair, que seja de 2 a 2, de 3 em 3, 4, e vamos fazer o ID de Jesus. Segundo lugar, os apóstolos deveriam confiar no provedor e não na provisão. Foi o que nós lemos aqui, não é? E quando vocês forem na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. Não precisa levar 2 túnicas. É assim que Jesus ensinou, não é? Terceiro lugar, os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo, ou seja, vivei de acordo com aquilo que o povo vive, não é? Estar juntos com o povo. Eu estava outro dia conversando com o nosso pastor presidente, e ele estava me dando um exemplo, achei muito importante. Ele disse, olha, pastor, eu aprendi a tomar café, porque a gente vai visitar as casas, os irmãos oferecem o quê? Café, tem que aprender a tomar café, e é isso, não é? Os apóstolos deveriam ser sensíveis à cultura do povo.
E eu já aprendi mesmo, Manzelda. Eu vou visitar, de tudo que põe na mesa, eu participo. Não tem esse negócio. Amém? Que nós precisamos aprender. Deviam comer o que se colocava na mesa e não deviam ficar mudando de casa, enquanto permanecia numa cidade. A hospitalidade era um dever sagrado no Oriente. Da hospitalidade faziam parte a saudação, lavar os pés, oferecer comida, proteger e acompanhar na despedida. Era um ritual lá no Oriente. Não é? Tudo isso era um ritual. Então, eles precisavam ter isso. Não é? Agora vamos ver portas fechadas com as próprias mãos. Que isso, pastor? Portas fechadas com as próprias mãos. Aqui é a parte que continuaria a leitura do texto, onde vai falar da morte de João Batista. Era a sequência a partir do versículo 14, depois os irmãos podem ler em casa. A família de Herodes foi responsável pela execução do pregador João Batista. Não é isso? Todos nós conhecemos essa história. Família herodiana tem uma passagem sombria pela história. Era uma família cheia de mentiras, assassinatos, traição, adultério. Herodes o Grande foi um monarca insano, desconfiado, inseguro. Casou 10 vezes, matou esposas, filhos, mandou matar as crianças de Belém, né? Nós conhecemos a história. E ele pensou que matando as crianças de Belém, eliminaria, não é, Jesus, o rei dos judeus. Já Herodes Antipas era o filho mais novo de Herodes o Grande. Foi esse, né, que exatamente casou com Herodias, atendendo um pedido da filha de Herodias, que o escritor chama ela, né, e ela vai, ao se apresentar perante o rei, ele fala para ela que ela podia fazer um pedido que até a metade do reino ele a daria. E ela pede logo a cabeça de João Batista, que já estava preso. Né? Então nós vamos ver. Herodes, diz a Bíblia, que ele gostava de ouvir João Batista. Que ele temia João Batista, que ele sabia que João Batista era um mensageiro de Deus. Mas faltou-lhe coragem moral para temer a Deus, em vez de temer, de quebrar os seus votos insensatos a pedido de uma mulher vingativa e de convivas fúteis como era Herodias. Faltou coragem para Herodes. Então ele viveu no pecado, ele não ouviu o profeta, prendeu o profeta, matou o profeta, endureceu ainda mais o coração. Jesus veio chamá-lo de o raposa, né? Jesus esteve com ele face a face, mas ele zombou de Jesus. Seu fim foi exilado, morreu na escuridão em que sempre viveu. No ano 39 depois de Cristo, Herodes Agripa, seu sobrinho, denunciou ao imperador romano Calígula, e ele foi deposto e banido por um exílio perpétuo em Lyon, na Gália, onde ele morreu. Então esse é o triste fim daqueles que fecharam portas para Jesus. Fechou portas. E aí nós vamos ver, meus irmãos, o pecado não compensa. O prazer do pecado produz tormento eterno, mas o sofrimento por causa de Cristo não ficará sem recompensa no tempo da eternidade. Amém? Herodes estava no trono e João estava na prisão. Hoje o nome de Herodes está onde? Na poeira, coberto de poeira, de vergonha, de opróbrio, mas o nome de João Batista ainda inspira milhões de corações. Por onde a gente anda, as Escrituras Sagradas falam deste profeta de coragem. Glória a Jesus. Haverá uma recompensa, irmãos, uma gloriosa colheita por vir, para aqueles que abrem o coração, abre portas para os milagres de Jesus.
para finalizar aqui, meus irmãos, voltando ao assunto das portas, né? Há 4 portas que nos é apresentado nas Escrituras. E como é que nós podemos ver essas portas? Uma delas é aquela porta que nenhum homem pode fechar. Está lá em João capítulo 10, versículo 9. Essa porta é a porta que é Cristo. Ela está sempre aberta. A instrução é aqui se alguém vem a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. Essa porta está sempre aberta. A salvação que ele oferece através de si mesmo é completa. Esta descrição aqui metafórica, né, chamando Jesus de porta, nos dá uma visão de sua missão primária. Ele é a porta, é a única porta para a salvação, é Jesus. A segunda porta aqui, né, esta porta que é Cristo, é a única, não há outra. Esta porta não é uma porta de segurança, é a única maneira de entrar no céu. Esta porta que é Cristo é uma porta estreita. Porque ela é estreita, ela exige renúncia, ela exige diferença, ela exige que nós entregamos a Deus o nosso coração, que nós deixemos de lado esse mundo embaraçoso e sigamos pela porta estreita para alcançar os céus de glória. Esta porta tem uma porta aberta que qualquer homem pode fechar. Que porta é essa? Apocalipse 3:8. Essa porta é a porta da oportunidade, uma porta para o serviço. Essa passagem, ela está lá em Apocalipse 3:8, é parte de uma carta que Jesus escreveu à igreja em Filadélfia, não é? Lá vai falar assim, todos nós somos chamados para um serviço. Filadélfia foi uma cidade mais nova daquelas cartas que João escreve, né? Onde Deus vai dizer que aquela igreja tinha nome que tinha pouca força, porém, guardou a palavra da paciência. Era uma cidade pecaminosa, mas a igreja estava fortalecida no amor de Jesus. Era vista como poucos, mas para Jesus ela era preciosa, para Deus era preciosa. Por isso lá fala que para ele ela era como coluna. Depois, mais na frente, ela passou a chamar Neo-Cesareia, por causa de César. Mas aí Jesus falou assim que ia chamar ela depois de coluna no templo de Deus. Foi elogiando aquela igreja pela firmeza que aquela igreja representava. Então, às vezes, o homem pode fechar a porta, mas ali, aquela igreja, né? Aquela igreja de Filadélfia, ela perseverou no meio daquela cidade. Interessante, irmãos, que Jesus, ele vê a cidade. Ele vê as características da cidade, a idolatria da cidade, para ele ver como a igreja está se comportando no meio da cidade. Aquela cidade, Jesus visualizava como aquela cidade era. A riqueza, o paganismo, e como a cidade estava no meio. É por isso que a porta é estreita. E Jesus está analisando como nós estamos vivendo dentro de Monte Carmelo. Tem bonança por aí, tem muitas ofertas para o pecado, e a nossa igreja está triunfando pela porta estreita. Amém? Deus não vai usar, irmãos, vasos indispostos, e por nossas ações ou a falta dele, podemos efetivamente fechar uma porta aberta. Então precisamos tomar muito cuidado. É uma porta que pode fechar com a nossa própria preguiça em não fazer a obra de Deus, recusar
Às vezes temos um chamado e não queremos fazer. Então essa porta pode fechar nesse sentido. Estão entendendo? A porta que Deus abre não pode ser fechada por qualquer força externa, mas é uma porta que o homem pode fechar, não é? É a preguiça, é a recusa e por aí vai. Agora existe uma porta fechada que nenhum homem pode abrir. Essa é a porta do céu. Essa porta é aberta somente por aqueles que estão prontos. Os salvos, os lavados e remidos no nome santo do Senhor Jesus. Diz que nas culturas orientais era costume em eventos sociais fechar e trancar as portas depois de todos os convidados chegarem, né? Então essa porta representa aqueles que estão prontos, né? Lembram lá da parábola das 10 virgens? As prudentes, prontas, entraram e o noivo fechou-se a porta. Então temos uma lista de pessoas que a porta do céu não será aberta. Esta lista não é um absoluto ou exaustiva, simplesmente pode afirmar os que vivem na injustiça, né? Mesmo se o homem é enganado pelo seu pecado, mas ele ainda é culpado. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos. E por último, uma porta fechada que qualquer homem pode abrir. Qual que é? Essa porta é o seu coração, é o meu coração, e você pode abrir ele e deixar Jesus fazer morada nele. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja e cada um de nós possamos aprender, entender que portas se abrem em uma única oportunidade, às vezes, em nossa vida, para fazer missões, evangelizar, para a salvação de uma alma, de uma pessoa da sua família, e você não pode deixar essa oportunidade passar. Amém? Fiquemos de pé, vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Glória a Jesus. Senhor meu Pai, a sua palavra foi ministrada, sei, ó Pai, tem ido de encontro aos nossos corações. O Senhor tem para cada um de nós aquilo que precisamos ter. Senhor, que nós possamos identificar as necessidades, cada um de nós gravar em nossos corações aquilo que precisamos. Te louvamos e agradecemos em Teu nome, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos. Creio que os irmãos também que participaram aí pelo canal da nossa igreja, Deus abençoe a cada um, que possam ter recebido o ensinamento da palavra de Deus para a edificação